Ok, bem-vindos todos a esta reunião. Meu nome é Paola Barato, sou a presidente do Latin Comparative Pathology Group, a Latin Branch of Davis Thompson Foundation. E estou muito feliz de fazer este seminário e muito agradecida com todo o pessoal do Latin Comparative Pathology Group, do DTF, do Davis Thompson, para organizar essa reunião. Por suposto, também com Rachel, com Mayan, com Fábio e com José. Muito obrigados por estar aqui para partilhar com as pessoas que estão unindo-se na reunião as experiências para a aplicação da residência. Então, eu acho que vai fazer uma muito boa e produtiva reunião com interesse para todos. Obrigada. A gente agradece. Obrigada, Paola. Obrigada a todo mundo, Paola, como presidente, o pessoal da LCPD também por ter organizado. E esperamos que sejam reuniões bastante úteis, né, que todo mundo possa usufruir. Vocês fiquem, todo mundo que está aqui ao vivo, sintam-se à vontade para postar ou comentários no chat, ou perguntas no Q&A, né, no perguntas e respostas, que a gente vai, se a gente tiver um tempinho, no final a gente vai cobrir as perguntas que foram escritas também durante esse encontro ao vivo. A gente vai começar a primeira parte com um breve resumo de cada um dos panelistas aqui, contando a sua trajetória, de uma forma resumida, de como que foi a sua trajetória pessoal, desde a sua vida acadêmica no Brasil até chegar na residência aqui dos Estados Unidos. E eu queria propor para os panelistas, se vocês se sentem confortáveis, a gente começar em ordem alfabética, começando com o Fábio. Pode ser? Então tá, Fábio, a palavra é sua. Então, obrigado pelo convite também, prazer falar aqui com vocês e dar minha experiência. Então, para começar, eu sou graduado, me formei em Santa Maria, na UFSM. O meu primeiro contato com a patologia aqui nos Estados Unidos foi em 2010, no meu estágio supervisionado. Eu vim para cá, consegui uma bolsa lá de Santa Maria e passei 5 meses em Michigan State University. Fiz com a Ing lá, a Ing foi minha supervisora. E consegui escapar de Michigan por um mês e fiquei um mês na Geórgia, na UGA, com a Corey Brown. Aí depois disso, daí eu me apaixonei, né, por patologia, que já queria fazer residência aqui, mas eu era muito novo. E aí eu voltei para Santa Maria, fiz o mestrado em Santa Maria. Aí, durante a transição entre o mestrado e o doutorado, eu apliquei para a residência, mas não consegui, não fui aceito. Apliquei em poucos programas. Aí resolvi fazer o doutorado em Santa Maria também, depois mestrado, doutorado em Santa Maria. E aí, no final do último ano do doutorado, eu consegui a bolsa do doutorado de sanduíche, que fui para o Texas. Fiquei um ano no Texas, em Texas A&M, e aí que foi o grande período assim que fortaleceu a minha aplicação para a residência, né? Porque eu fiquei um ano no Texas, eu fiz um projeto de pesquisa com a Aline e participava da rotina da necrópsia, biópsia, de todos os rounds que Texas A&M dispõe para os residentes. Aí, durante esse meu ano no Texas, eu consegui visitar 6 ou 7 programas de residência. Consegui um mês, ou mais até. Eu fiquei uma semana em cada programa. A Aline me liberou para visitar esses programas, eu queria fazer residência aqui. Aí visitei 6 ou 7 programas, fiquei uma semana em cada programa, basicamente. E aí apliquei naquele ano que eu estava no Texas. Aí eu fui aceito em 4 programas, aí escolhi Auburn e fiz minha residência em Auburn. Fiquei 3 anos em Auburn. Aí nesse meio tempo eu voltei para Santa Maria para defender o doutorado e aí voltei para cá para começar a residência. Acho que é mais ou menos isso.
resumindo. Obrigada, Fábio. Eu acho que... perdão. Beleza. Eu acho que também a sua experiência vai ser muito útil. A gente vai, provavelmente, alguma hora, acho que até ontem também perguntaram essa questão de, né, começar com doutorado e tornar uma residência. Eu acho que a sua experiência também vai ser bastante útil na hora da gente discutir essa parte também. Obrigada por compartilhar. E a gente pode ir... Bom, sei que prefere ser chamado de César, né? Então, a gente vai com o Jota ali para fazer a nossa sequência. César prefere ser como César, certo? Sim. 5 nomes é meio difícil, especialmente aqui nos Estados Unidos. Tem que escolher um, então eu agarrei no César mesmo. Bom, obrigado pelo convite, todo mundo. Obrigado por organizar esse webinar. Acho que é muito importante. Eu sei que quando eu estava me aplicando para residência aqui, ou pensando em aplicar, eu tinha muitas dúvidas. Muitas delas estão aqui nessa lista que vocês forneceram para a gente. Então, muito legal essa iniciativa. Meu contato com patologia animal, no geral, acho que o contato mais forte começou em 2012, quando eu fui fazer parte do meu estágio supervisionado na USP, né, Universidade de São Paulo, e fiquei 2 meses lá acompanhando o serviço de patologia. Assim que eu me formei em medicina veterinária, eu trabalhei cerca de 2 anos com clínica em emergência de pequenos animais, e depois desses 2 anos, depois de prestar várias vezes, eu consegui entrar no programa de residência em anatomia patológica da USP, onde eu fiquei 2 anos. No começo de 2007, eu estava me formando naquele programa e, por uma coincidência fortuita, eu tive a oportunidade de conhecer o Josué. Acho que bastante gente aqui já conhece ele. Inclusive, não conheço o Fábio, mas sei que ele conhece o Josué também, né, que ele já chegou a me falar dele na época. E ele estava terminando o treinamento dele na Texas A&M e passando uma temporada lá na USP. A gente conversou um pouco sobre a residência e me deixou muito animado, né, de ver o quão competente ele já era, sabe, o quanto ele tinha acabado de prestar os boards, então era basicamente uma enciclopédia de anatomia patológica, que a gente podia perguntar tudo. E, enfim, depois de 2017 eu fiquei mais ou menos 2 anos trabalhando como patologista no Brasil, né, em um laboratório pequeno em São Paulo e em Santo André, com biópsias de pequenos animais, grande parte disso. E em 2017 eu entrei em contato novamente com o Josué. Falei, então, eu gostaria de tentar prestar residência nos Estados Unidos. Como que eu posso começar? Então ele me mandou um e-mail, me deu várias instruções que eu espero também poder passar para vocês aqui hoje, e me botou em contato com alguns coordenadores de residências aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido também. Foi assim que eu conheci, né, via e-mail, a doutora Ingeborg Langor, que é a coordenadora aqui da Louisiana State University. Entrei em contato com ela e a gente arranjou um estágio, né, de 2 semanas para eu fazer. Eu cheguei aqui em 2018, fiquei 2 semanas participando ativamente aqui do serviço com os residentes, com os patologistas. Aqui também eu conheci a Tatiane Watanabe, que me ajudou muito nesse período, né, me incentivou a pegar alguns casos para descrever aqui enquanto eu estava fazendo meu estágio, participar mais ativamente das reuniões e também fazer um relato de caso para os Diagnostic Exercises da C.L. Davis. E depois, em 2018, no final do ano, mais ou menos em outubro, eu mandei a minha aplicação para cá, fui aceito e em 2019 eu comecei minha residência. Hoje eu estou no 3º ano, né? Vou terminar agora em agosto, aqui na Louisiana State University, e tem sido uma experiência muito bacana, né? Eu estou gostando bastante. Obrigada, Celso, por compartilhar também. Acho muito legal você ter comentado essa questão de né, escrever, entrar em contato, sabe, né, se colocar aí, né, não ficar, realmente ir atrás e escrever para o pessoal né, sem ter vergonha nem nada, porque eu sei que isso pode inibir muita gente, né, e desencorajar muita gente de aplicar. Ou não, você já tem. Exato. Exatamente. E aí, provavelmente, a gente vai chegar numa parte também que a gente vai cobrir essa questão de entrar em contato com o pessoal, fazer o seu networking também nas próximas perguntas. Maiane, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde para todo mundo que está no Brasil. Obrigado pela organização do evento, obrigado pelo convite. Já vou repetir o que o pessoal falou, é extremamente válido. A gente está sempre cheio de dúvidas, como se aproximar das pessoas, como pedir, como
fazer tudo, então esse seminário é fantástico. Eu me formei na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Realeza. Eu era a primeira turma, eu terminei em 2015. Então, como primeira turma, a gente sabe que é bastante difícil, a gente não tinha muita rotina, não tinha... Então, a minha experiência em necrópsia, em patologia, de uma forma geral, durante a faculdade veterinária foi bem limitada nesse sentido, porque a gente não tinha nenhuma parte histológica ainda, a gente não tinha um laboratório de histologia, então era mais macro mesmo que eu tinha de experiência. E eu sempre eu comecei a gostar da patologia no terceiro ano de veterinária, e lá eram 5 anos e meio a faculdade. E aí, como eu já sabia que queria ser patologista, só que eu achava que faltava um pouco ainda de experiência para mim, principalmente na parte histológica. Então, eu decidi fazer a residência no Brasil primeiro, e antes de ir para um mestrado, um doutorado, eu decidi fazer a residência. E aí eu passei na prova de residência da UFPR do setor de Palotina, com a Aline Viotti, que é uma patologista fantástica. E lá foi onde eu aprendi a base mesmo de patologia e de tudo que eu precisava saber, para ter um pouco mais de experiência, assim, saber reconhecer órgãos, saber fazer um diagnóstico de base, enfim. E aí, lá... foi onde eu consegui... Foi ela que começou a me intoxicar com a ideia de ir para fora e fazer residência, tentar uma carreira internacional. E aí, lá eu conheci meu marido. Meu marido ele também é patologista, então tenho 2 experiências nesse sentido. Ele veio fazer o estágio curricular dele em 2017 na Louisiana, onde ele também conheceu a Tatiana. O César ainda não estava lá naquela época, e ele fez o curricular dele, ficou lá 4 meses e passou na residência em Cornell, em 2018. E aí, ele foi para Cornell, eu vim junto com ele, eu já tinha um mestrado engatilhado lá quando eu terminei a residência, aí eu desisti de fazer o mestrado, vim junto com ele para aprender o inglês e tudo mais, como o meu inglês era horrível na época, não que melhorou muito, mas era horrível. E aí... eu fiquei 6 meses fazendo aula de inglês, lá só fazendo imersão e as aulas e voluntariado para aprender mais. E aí, depois desses 6 meses, aí eu decidi, não, tá na hora agora de voltar para patologia. E aí eu passei o ano de 2019 fazendo visitas, variava entre 1 mês a 2 semanas, 1 semana, dependendo do local. Eu visitei 8 lugares, e é onde eu conheci o Fábio, o César e a Raquel em diferentes locais do país, e outras pessoas, e eu vim aqui para Texas A&M, fiquei 1 mês aqui também. E aí é uma experiência um pouco interessante, porque a Texas A&M tem algumas restrições com relação a aceitar estrangeiros no programa por questão do financiamento, que dá para comentar um pouco depois. Mas eu eu fui convidada pela Aline Rodrigues para fazer doutorado com ela, e aí encaixar a residência junto com o doutorado. Então, aqui na Texas A&M, a minha vaga oficial é como doutoranda, e aí eu faço a residência junto com o doutorado. Então, é um pouquinho diferente o programa. E aí, então, eu comecei em 2020 o doutorado, e aí metade do ano, em janeiro eu comecei o doutorado, e em julho eu comecei a residência, então eu sou 3º ano de doutorado, 2º ano de residência aqui. Ótimo, obrigada, Mai. Também uma história excelente para mostrar, né, realmente o empenho, né? Eu acho que tudo isso se transforma num material muito bom também de aplicação, né? Mostrar o quão empenhado, o quão interessado você estava em qualquer lugar que você esteja, você estava procurando sempre alguma coisa, né, para se aprimorar, e com certeza a consequência disso foi um material muito bom de aplicação. E também você vai ser um excelente exemplo de, né, essa combinação de doutorado com, né, o financiamento diferente também, mergindo com uma residência. Então, isso vai ser muito, muito útil para muita gente aqui também. Obrigada por compartilhar, Mãe. Então, agora eu sou a última a compartilhar nessa primeira parte. Meu nome é Raquel. Acho que muita gente não
não se ligou ainda que eu sou Raquel Altran, meu nome é muito grande, Raquel Luísa Altran Lourenço Teixeira Neto, então eu sou a mesma Raquel Altran, é a mesma Raquel Neto, provavelmente alguém deve ter se comunicado comigo em diferentes e-mails, mas eu sou formada na Universidade de Brasília, e também tenho um carinho muito grande pelo pessoal da patologia lá do laboratório, da UNB, excelentes mentores, residentes também que sempre me deram super apoio e, né, a animação de continuar na patologia. Também sempre fui uma rata de laboratório lá da patologia desde o primeiro ano da faculdade. E acho que um dos mentores que sempre me inspirou muito foi o professor Genildo. Ele tinha acabado, quando a gente estava fazendo a PatoVet na época, ele tinha acabado de voltar também de doutorado combinado com residência. Na época, ele também tinha passado no Boards bem recentemente, então isso serviu de bastante inspiração, sabe? Aquele fogo, né, de você querer seguir os passos semelhantes do seu mentor. Então, isso foi um dos passos iniciais para mim, para poder sempre ficar com aquela sementinha na cabeça, tipo, ai, nossa, acho que talvez eu queira seguir um caminho parecido. E um divisor de águas na minha vida acadêmica foi Ciências Sem Fronteiras na época. Eu fiz o Ciências Sem Fronteiras em 2013, 2014, né, esse um ano de estudar fora, em algum outro país, e acabou calhando, foi um processo randômico, acabou calhando de eu ir para a Universidade de Illinois, e por algum motivo também, universo do cosmos, eu acho, o professor Genildo conhecia a professora Driscoll, que era uma patologista lá de Illinois, o que ajudou bastante, né, nesse networking, né, durante e pós também do programa de Ciência Sem Fronteiras, né, como se fosse um externship, né, um estágio de um ano praticamente. Então, isso facilitou muito na hora de, né, meio que me adentrar ali no laboratório com esses contatos de dentro do laboratório. Então, Ciência Sem Fronteiras foi para mim um divisor de águas, porque eu consegui, como se fosse um estágio realmente, né, aqui fora, eu consegui ver como funcionava a rotina, como que era a dinâmica do pessoal, né, de preparação para o boards, e eu consegui ter uma visão bem ampla, né, eu expendi bastante o horizonte, e também durante o verão daquele Ciência Sem Fronteiras, a gente, né, tinha terminado a parte acadêmica na sua universidade, e durante o verão, ou você podia voltar para o Brasil direto, ou você podia continuar uns 2 meses ali fazendo estágios, se você conseguisse alguém para te aceitar. E aí eu tentei, né, utilizar o máximo dessa oportunidade possível, e eu consegui estágios, né, na Coplol, que também foi um grande visor de águas para mim. Eu fiquei 1 mês na Coplol, lá no laboratório de Wisconsin, em patologia ocular comparada, e foi maravilhoso. Consegui também me comunicar bastante com o Dr. Dubius, né, o professor Leandro Teixeira também estava lá na época, né, continua lá, obviamente. Então foi muito bom, foi também o que fez me despertar o interesse de patologia ocular, e consegui fazer estágio também uma 2 semanas em Cornell, agora acho que foi 1 semana em Cornell, e foi excelente, muito bom. Também passei um tempo lá em San Bernardino com o professor Francisco Carvalho. Então isso foi um divisor de águas para mim no networking no geral. Quando eu voltei, eu terminei a faculdade, né, o TCC, etc., e eu comecei já a aplicar para residências, um processo tradicional mesmo, de enviar documentação para programas de residências tradicionais. E enquanto isso, né, que eu acho que vai ser importante talvez a gente comentar, ter um plano B, um plano C, porque é um sonho, a gente batalha para isso, mas às vezes não acontece na hora que você quer, do jeito que você quer. E enquanto isso, eu estava engatando num projeto de mestrado com a professora Rosilene, também lá na UFMG. Meu esposo agora na época, né, ele foi trabalhar na UFMG, a gente, né, acabou se mudando para BH, e eu também me comuniquei com o pessoal da UFMG, me receberam de braços abertos, fiz estágio não remunerado na época, né, como voluntária, e conheci muita gente maravilhosa lá, e comecei o projeto de mestrado com a professora Rose. E enquanto isso, o processo da residência estava em andamento, né, com entrevistas, etc., porque às vezes demora muito esse processo todo, e acabei sendo selecionada para fazer entrevista em Illinois, e recebi a proposta. E foi com muito pesar assim, no coração, né, que eu realmente fechei os estudos do mestrado. Foi, né, a gente fala, né, bittersweet, assim, bem agridoce, né, porque você sempre fica o coração apertado, mas também é uma oportunidade de ouro, né, que é difícil de deixar passar. E aí, enfim, fiz a residência de forma tradicional na Universidade de Illinois,
E eu fiz combinada com mestrado não thesis, que é algo bem mais simples do que, né, até um thesis ou um doutorado, obviamente. Então, a gente faz, nesse combinado de mestrado não thesis, a gente faz os 3 anos da residência normal, com um projeto à parte, e, né, para vocês meio que se mergulhar um pouco no mundo da ciência, né, de investigação científica, etc. E aí uma coisa, né, foi ligando a outra, e acho que uma vez que você entra na residência, meio que não stop, né? Você fica naquele ritmo, e aí você já vai direto para o boards, e você já vai procurando emprego antes de você terminar, por conta de visto, etc. Então, você fica nesse non-stop, e, né, o tempo passa e a gente vai fazendo a nossa trajetória seguida. E é mais ou menos isso também a minha trajetória, então eu fui para o lado tradicional mesmo, de residência dos 3 anos apenas. Então é isso, já estou vendo que tem gente postando perguntas. Podem continuar postando suas perguntas no Q&A. A gente vai agora passar para as perguntas que foram enviadas durante o registro do Zoom, e a gente, sobrando um tempinho no final, a gente vai cobrir todas as perguntas agora do encontro ao vivo também. Então, a gente está com a Paola e o Paco também estão aqui live com a gente. Vai ter algumas perguntas, a gente vai falar sobre o processo de seleção, e o Paco tem bastante experiência com esse processo, então ele vai dar algumas palavras também nesse né, backstage, assim, de como funciona os comitês, né, de seleção também. Então, pessoal, vamos começar com a primeira pergunta da lista, que é o que é necessário para aplicar a um programa de residência nos Estados Unidos? Não sei se alguém quer começar a comentar sobre. Eu gostaria de, porque acho que é uma pergunta muito importante, muita gente tem dúvida. Acho que, como todo veterinário formado, a resposta começa com depende. Então, vai depender muito de onde você vai se aplicar. Cada programa tem alguma lista de requisitos, e aí entra o fato de ser importante onde você vai procurar, o fato de ser importante se você saber onde você vai procurar essas vagas. Para isso, eu sugiro entrar no site do ACVP, no Career Center, ir para Training e ver as diversas vagas e o que cada uma delas exige. O que eu posso falar é que, para o meu programa, o que foi pedido de mim foi 3 cartas de referência, uma carta de intenção, na qual eu descrevi o porquê que eu queria estar nesse programa, o porquê que eu acho que eu estou apto a estar nesse programa, né? Mais os transcripts da sua escola, o seu diploma, e também as notas do GRE e do TOEFL. Isso foi o que foi pedido para mim nesse programa, mais especificamente. Eu gostaria de complementar a resposta do César, que nem todos os programas, o GRE, ele é um exame como se fosse um Enem, bem ruim, mas é como se fosse um Enem. É basicamente inglês e matemática, inglês não de uma forma como o TOEFL, de mais pronunciação, mas um inglês mais imersivo mesmo, que os americanos mesmo fazem esse exame. E ele é um programa, uma nota que ele conta muito em programas que tenham doutorado combinado. Então, se é um programa que tenha doutorado combinado, é uma nota que conta muito. Mas em alguns programas, ele é opcional ou até mesmo desnecessário, assim, não se conta muito essa nota. Então, realmente, varia muito do tipo do programa. O TOEFL, sim, é essencial para todos os programas, porque a gente não é um país cuja língua oficial é o inglês, então o TOEFL com certeza, mas o GRE vai depender muito do tipo de programa que vai ser necessário. E da parte das cartas de recomendação, pelo menos uma de um patologista. Também, se puder ser um patologista que tenha certificação no boarding, perfeito, excelente, é o melhor que você possa prover. Mas pelo menos uma carta de recomendação de patologistas que você tenha trabalhado, cartas de pessoas não necessariamente reconhecidas, mas pessoas que tenham trabalhado a fundo com você, que saibam como você trabalha, que possam escrever uma carta dizendo com profundidade como que você trabalha. Exato, eu também queria complementar também o meu processo, né, só na minha experiência, foi bastante parecida com a do César, de forma de documentação. Eu também, o GRE também foi necessário para mim para o mestrado, eles também exigiam qualquer atividade que envolvia né, um grad ou algo além
só da residência, se for realmente um programa combinado, né, de forma já contratual. Geralmente eles pedem um GRE, e GRE, para quem não está acostumado, nunca ouviu falar, realmente, acho que a gente vai chegar na parte de como se aplicar, ou como se preparar para a aplicação, mas é algo que você tem que pesquisar com antecedência, ficar familiarizado, né, baixar materiais de estudo, conversar com alguém que já fez com antecedência para você se familiarizar, porque ele é um pouquinho mais a fundo, como a Mai falou, do que o TOEFL. Então, realmente você precisa se preparar bem. E uma questão também Nossa, agora me fugiu da cabeça. Sim, a questão de procurar as vagas de residência, os programas que aceitam. Uma coisa também que eu já recomendo fazer é verificar se os programas aceitam alunos internacionais, porque muita gente fica, né, com a visão muito afunilada de programas, né, 1, 2, 3 programas, e infelizmente alguns desses programas não aceitam já de entrada aluno internacional. Então você realmente tem que selecionar, tem que fazer sua peneira e trabalhar com o que tem. Então, é só ficar esperto, porque às vezes você se prepara mentalmente para um programa e aí chega lá, você fica frustrado que o programa não aceita internacional. Então, já ficar de cara preparado com isso também. Já selecionar de cara. Fábio, você tem mais algo a complementar com essa relação? Não, vocês falaram tudo, eu só queria como tu falou, né? Existe muita organização e fazer as coisas com antecedência, né? Exato. Mas isso, dos documentos, é isso. E acho que vai chegar na parte do GRE, que tem vários tipos de programas aqui nos Estados Unidos de residência, e tem uns que precisam de GRE, outros não. Mas a gente vai chegar lá. Isso. Mas o programa, acho que no geral, né, acho que eu já estou me adiantando aqui, vai ser a pergunta 4, como se preparar, mas acho que antecedência realmente é uma das palavras-chave. Então, a gente pode já ir para a segunda pergunta, que é o que é considerado uma aplicação exitosa, um material bom, muito bom de aplicação competitiva? Então, acho que como a Maiane falou ali, acho que o mais importante, eu nunca participei de um processo seletivo assim, né? Eu como selecionando o residente, mas eu acho, pelo menos na minha impressão, na minha experiência, foi as cartas de recomendação, né? Que é muito importante aqui nos Estados Unidos. E, claro, se tu puder vir para cá, né? Visitar o programa pessoalmente. Essas duas são as duas principais coisas. Assim, eu sei que tem casos que tem gente que nunca veio para cá e mesmo conseguiu, mas se tu quiser mesmo fazer a tua aplicação muito forte, acho que seria interessante passar um tempo aqui visitando os programas. Eu sei que é caro, mas é um investimento e acho que é isso. As cartas de recomendação, porque daí tu vai ficar uma semana no local, eles vão conhecer como que tu trabalha, como tu se relaciona com os residentes, que também é importante. E se tu fizer um bom trabalho, eles gostarem de ti, essa é outra coisa que eu queria falar do GRA, porque o meu GRA, minha nota foi horrível, assim, né? Mas eu fui, visitei os programas, eles gostaram de mim e mesmo assim me aceitaram, mesmo com a nota do GRA baixo. Então, carta de recomendação e, se puder, visitar os programas pessoalmente. Eu vou complementar o que o Fábio falou, porque o negócio da nota do GRE, a minha nota do GRE também não atingiu o ponto de corte normal para o programa de doutorado aqui, mas como havia o interesse da Aline em ter em eu participar do programa de doutorado, ser uma doutoranda dela, como eu tinha demonstrado o interesse que eu queria fazer um doutorado, que eu queria fazer residência, isso também passa porque é o interesse dela em ser minha mentora, em me querer dentro do programa dela. Então, assim, não consegui uma nota de GRE excepcional. Ainda vai. Tem outros caminhos, ainda não é o motivo de desespero para não conseguir. Tem saídas. E outra coisa que eu queria só adicionar, que eles gostam, pelo menos a maioria dos programas gostam de pegar residentes com experiência, né? Então, eu acho que por isso que os brasileiros, nós aqui,
Acho que nós somos muito bem treinados no Brasil, então, se a gente fizer um mestrado, uma residência no Brasil, trabalhando com diagnóstico, com patologia, a gente é um forte candidato para ser selecionado nos programas aqui. Exato, boa colocação. Paco, estás aí? Não sei. Eu ia perguntar para o Paco se ele queria também acrescentar algo também nesse processo. Sí, estoy. Paco, ¿quieres agregar algo con el proceso de aplicación de application? You know, sorry, I'm gonna talk in English. I'm sorry, Paco. Being part of a committee, comité, what is considered a really good application material? Ok, voy a hablar en español, despacito. ¿Está bien? El primer contacto que un aplicante tiene con el comité es la application letter. Basado en esa application letter, el comité decide y hace una short list, una lista corta. Es, por lo tanto, muy, pero muy importante que esa application letter sea impecable, sea perfecta. Y esto es algo que, sobre todo para los que no tienen inglés como primera lengua, tómense su tiempo, háganla revisar por alguna persona que hable inglés. La carta tiene que ser impecable. Muchos de nosotros dentro del LCPG y de la Fundación ayudamos. Yo todos los años corrijo y edito application letters. Porque una vez, basado en la application letter, les van a dar una entrevista sí o no. Entonces, para mí ese es el documento más importante. Lo demás lleva tiempo. Tener un poquito de experiencia en patología no es 100% necesario, es recomendable. Y algo que muchos de ustedes dijeron que es, en la medida de lo posible, hacer externships, visitas. Porque entonces los conocemos. La mayoría de nuestros residentes son colegas que vinieron de visita antes, como vino Raquel, como mucha gente. Entonces esas externships por 1 mes, 2 meses, 3 meses, son muy importantes. Y el último punto que quería hacer es que hay residencias que requieren TOEFL y otras que no. Nosotros no pedimos TOEFL. Entonces es algo que pueden buscar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes. Sim, eu também queria complementar essa colocação dessa carta de intenção, dessa carta de aplicação também. Eu acho que eu não sei também se vem um pouco cultural, vamos ouvir com a mentalidade, né, ou criar essa mentalidade de fazer, né, um textão, algo bem complexo, às vezes até difícil de você digerir o texto, porque você, né, acho que você está overthinking, né, nas cartas. E eu acho que hoje em dia a gente está passando um pouco mais para a seleção de cartas menos robóticas, né, ou, né, menos engessadas e um pouco mais personalizadas sobre a sua trajetória de vida, experiências não só profissionais, mas pessoais também, que estejam, né, linkadas com o seu empenho, com a sua personalidade. Eu acho que escrever, e não precisa também ser uma carta de 5, 7 páginas, uma carta de 1, 2 páginas, acho que no máximo já seria o suficiente, mas que seja mais personalizada. A gente, né, passa por um processo de seleção. Eu passei esse ano por um processo de seleção aqui da residência, foi a primeira seleção junto com a Jay Kohler, e a gente lê muito documento. Então, você lê algo que, sabe, destoa do resto, que seja, né, aquela pitada mais de
né, pessoal, realmente está lendo uma história, né, isso faz bastante diferença também na sua carta. E que a carta não seja só um resumo do teu currículo. Uhum. Eu me formei não sei aonde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para isso você tem o teu currículo para mostrar o que você fez, quando você fez. Os motivos que te levaram a fazer isso. O que você queria, qual era o objetivo que você fez isso. E acho que isso é mais importante do que a carta ser só o teu currículo numa forma de texto. Exatamente, concordo. Inclui também acho que como eu falei antes, o porquê você quer essa vaga, ou porquê você acha que você vai ser um bom candidato para essa vaga, sabe? Explica mesmo o porquê que você quer estar lá. Acho que isso é válido também. E é legal adaptar a carta para o local que você está aplicando, não fazer uma carta engessada para um só local, porque, assim, eu recomendo, aplica para todos os locais que você pode aplicar, porque algum lugar vai cair. A não ser que você tenha alguma coisa realmente contra ir para algum local, ou a favor, realmente a favor, mas, enfim, aí é opção sua, mas se você for aplicar para vários locais, e um desses locais, por exemplo, seja um programa combinado e outro é só um programa de residência, separar, fazer duas cartas e meio que direcionar a carta que você vai mandar para o outro lugar. Porque, por exemplo, no programa combinado, aí você precisa falar um pouco mais sobre qual que é a tua experiência com o ensino, como que você, questão de doutorado, enfim, outras, é uma pesquisa, é outro tipo de carta, dependendo do local que você vai aplicar. Perfeito, muito bem colocado, Mai. Eu acho que a gente meio que comentou já a pergunta 3, né, para todo mundo aqui entender, a nossa próxima pergunta seria: é necessário, recomendado visitar os programas ou fazer estágios antes de se candidatar? Eu acho que, no geral, sim, é recomendado, né? Muita gente sugere, isso faz uma certa diferença, e eu sei que agora, no contexto da pandemia, tá complicado, tá difícil, e, sinceramente, acho que hoje, pelo menos tirando a nossa experiência aqui em Auburn, a gente tem bastante rounds que a gente está fazendo híbrido, né? A gente se encontra no microscópio multicabeça, mas a gente tem vários links de Zoom que a gente faz com muita gente esteja em casa, né? Ou até colegas que estão em outros programas de residência, às vezes se juntam. Então, como hoje em dia tem bastante universidade fazendo rounds virtual, né, nem que seja estágios, revisão de biópsias, de casos virtualmente, isso é mais um motivo de você, né, entrar em contato, perguntar se realmente tem a possibilidade, já que não né, com as restrições de viagem agora. Vi que a Paola está com uma mão levantada, Paola? Obrigada. Outra coisa importante é que o David Thompson Foundation e o LCPG têm tem scholarships para fazer aqueles estágios nos diferentes laboratórios nos Estados Unidos. Então, é bom que as pessoas sepam disso. Sim, exatamente. E se você não recebeu alguma notificação, ou você, né, esteja muito interessado e não viu nenhum material sobre, entre em contato com o pessoal da LCPG, mesmo, ou Dave Thompson, a gente está sempre se comunicando, é só entrar em contato e né, colocar as caras e se botar lá no lugar, se mostrar interessado. Com certeza vai ter alguém para te ajudar e compartilhar informação. Eu acho que a gente pode tocar levemente na próxima pergunta. Como se preparar para a aplicação? César, pode. Sim, na verdade, complementar o que o Fábio falou mais cedo é antecedência e se preparar, né? Então, eu comecei, acho que em 2017, para me aplicar em 2018. E com essa antecedência vai tudo que você precisa, os documentos que você precisa fazer, as provas, se necessário, né? O TOEFL, o GRE. Às vezes, os documentos precisam ser traduzidos de forma juramentada, então vale a pena correr atrás disso com antecedência também, né? Para se preparar ao longo, eu não sei o background das pessoas que estão aqui, mas com certeza tem gente, acho que em todos os níveis da graduação, alguns já formados, outros não. Eu acho que é imprescindível você trabalhar no seu inglês, né, praticar e fazer o possível para se desenvolver, porque vai ser sua forma de comunicação básica aqui. Tudo que você vai fazer vai depender disso, mesmo se o programa que você tiver exija TOEFL ou não, vai ser o seu pão com manteiga.
né? Você precisa literalmente para sobreviver fora da universidade e dentro dela também. Então, acho que isso tudo vai dentro da preparação. Outra coisa que eu acho importante é tentar ter contato, né? Eu sei que não é possível, voltando até um pouquinho para a pergunta anterior, eu sei que não é possível para todo mundo conseguir viajar, ainda mais em tempo de pandemia, para ter seus estágios, mas ter contato com pessoas aqui, sabe? Manda e-mail, tenta, de alguma forma, estabelecer uma linha de conexão antes de se aplicar. Acho que isso é importante também. É importante, nessa pergunta, meio que ela casa com a pergunta número 8, sobre como que é o processo de seleção, entender qual que é a timeline do processo de seleção para saber quando que eu preciso me preparar. Então, geralmente, as residências aqui, elas começam em julho, então esse é o dia oficial de começo das residências, e o processo de seleção é no ano anterior, e aí acho que a Raquel e o Zal tem mais experiência para falar questão de timeline, mas geralmente a aplicação vai entre agosto, setembro até novembro, e aí vem as seleções nesse período, se não me engano, algo assim, mas é sempre no ano anterior ao que começa a residência. Então, por exemplo, quem vai começar a se preparar, quem pretende aplicar esse ano, as visitas seriam, por exemplo, agora de fevereiro até agosto, setembro, faz a aplicação para começar o ano que vem em julho. Então, aí dá mais ou menos uma ideia de quanto tempo precisa para se preparar. Exatamente. Eu colocaria assim, num resumão, um ano antes já tem que estar planejado, e até antes disso, né, talvez um ano e meio já, talvez, né, a ideia embrionária de poder aplicar, né, aquela sementinha já deve estar lá. Então, um ano antes já começar a se preparar com material de estudo, algo para complementar também o que o César comentou do inglês. Claro, você não precisa ter um inglês impecável, eu estou sempre me confundindo as palavras, né? Mas é sim importante você estar familiarizado com, né, a língua, praticar bastante, fazer os cursos que você, né, dependendo do grau de avanço que você tem na língua, até porque na residência você ensina aula para alunos de veterinária, você faz aulas também com professores, né, tanto os americanos quanto os estrangeiros, tudo em inglês, então você precisa ter um básico, né, um intermediário avançado para você se comunicar não só com seus colegas de trabalho, como com os alunos, porque isso também conta bastante como parte da sua rotina de residência. E, de novo, você vai fazer bastante aula, vai escrever essays em inglês, né, são os seus créditos durante a residência, então isso faz muita diferença também. Então, um ano antes, já se preparar. Eu também, agora, pessoalmente, para a questão do GRE também, por exemplo, eu baixei apostilas, né, colegas também compartilharam comigo vários PDFs, milhares de páginas, e sentar e estudar, se preparar. Questão de, a gente vai chegar talvez no processo da seleção de entrevista, pega um colega para praticar. Se você, todos os documentos que você quer preparar para aplicar, passa por revisor, colegas que possam revisar, alguém que tenha um pouco mais de conhecimento da semântica do inglês, ou colegas que estejam fora, manda para colegas para poderem revisar antes para você. Compartilha, treina bastante falar com seus colegas, não tenham vergonha. Isso faz muita diferença. Isso aumenta também, dá um boost na sua confiança também na hora H também, de se comunicar tanto em estágio quanto na aplicação. Fábio, você tem mais alguma colocação? Não, sobre o negócio de antecedência, até por causa dessas provas aí do TOEFL e GRE, se tu não conseguiu as notas que tu precisa, tu tem que fazer de novo, né? Então, por isso que é importante fazer as coisas com antecedência. E essas provas são válidas, tipo, por mais anos. Então, se você não conseguiu... Desculpa. Se você não conseguir fazer a prova... se você fez a prova, mas não conseguiu passar na residência aquele ano, ou não conseguiu aplicar por algum motivo, aconteceu alguma coisa, você pode reutilizar as mesmas notas por mais de um ano. Depende dos locais, pedem 5 anos, mas depende do local, não tem restrição. Então, não é necessariamente algo que você tenha que fazer todo ano, se você conseguir uma nota adequada.
Sim, eu acho que o TOEFL é válido por 2 anos e o GRE por 5 anos, os scores. Ainda nesse assunto, prometo que vai ser rápido, sobre se preparar para a aplicação. Eu sei que não é muito um preparo, mas é uma coisa para se ter em mente. Acho que, obviamente, quem pensa em fazer a residência aqui, pensa em prestar os boards, né, o ACVP no final. E para se prestar os boards, hoje em dia, se eu não me engano, o ACVP, ele requer que a sua escola de veterinária onde você se graduou não necessariamente seja certificada pela AVMA, que é American Veterinary Medical Association, mas a sua escola tem que estar listada pela AVMA, pelo menos, até onde eu sei. Eu vou colocar um link aqui no chat para você conseguir verificar. Eu não tenho ideia de como é o processo para que uma escola seja listada ou não, ou quais são os requisitos, mas talvez seja algo, se você estiver no começo da faculdade, alguma coisa assim, seja algo que você possa entrar em contato com a escola e ver se existe possibilidade de certificação ou de listagem, né? Só como um paralelo. Obrigada, César, por compartilhar também essa informação. Bom, eu acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, que existe algum teste, prova, exame para entrar no programa de residência e o NEVLE? Se alguém quer explicar um pouquinho mais sobre o NEVLE, como se fosse um vestibular da veterinária, né? Quando o pessoal termina a veterinária aqui. Mas alguém quer comentar desse assunto? Acho que não tem prova nenhuma para estrangeiro, né? Prova de residência, como a gente conhece no Brasil, que você faz uma prova e tal, isso não tem. O pacote de seleção são as cartas, entrevistas e currículo. Exatamente. Eu acho que isso é um dos pontos que mais destoa, né, das residências do Brasil e daqui. Acho que muito do que pesa é a sua carta de intenção, as suas referências, e se você passa para a próxima fase, a entrevista também cara a cara, ou né, virtualmente hoje em dia, conta bastante na hora o peso é bastante grande na hora de selecionar também o candidato. Mas não tem prova. E com relação ao NEVLE, bom, eu vou falar da minha experiência até onde eu sei, a gente não precisa, né, do NEVLE para fazer a residência de patologia. O NEVLE é como se fosse, de novo, um vestibular, é uma prova, bem extensa, que engloba clínica, cirurgia, farmaco, anestesia, patologia, como se fosse um vestibular realmente, que os alunos de veterinária aqui do 4º ano fazem assim que terminam, né, o curso de veterinária, para poder ter a sua certificação, né, o seu registro como veterinário, poder exercer a profissão. Muitas das outras residências de novo, cardio, anestesia, etc., o pessoal que quer fazer essas residências de outras áreas, né, mesmo sendo estrangeiro, às vezes precisa do NEVLE, fazer NEVLE ou converter o seu diploma ou suas certificações, mas eu acho que, para nossa sorte, a gente trabalhando com animais, né, pelo menos quando a gente lida animal já morto, a gente não precisa do NEVLE, o que facilita bastante no processo de seleção. Então, até onde eu sei, não sei se alguém aqui conhece algum candidato que precisou fazer o NEVLE para residência em patologia. Também não. Então, isso facilita bastante. Eu acho que a questão do NEVLE, ela mais se restringe, porque é meio que... É que, na verdade, não é bem o NEVLE, mas questão de reconhecimento de veterinária para graduados em universidades estrangeiras é outro exame, que é parecido com o NEVLE, mas é outro exame. Mas aí ela meio que te restringe aonde você vai aplicar, porque aí existem alguns programas que não a vão aceitar, porque tem que ter o reconhecimento do diploma e tudo mais, mas do NEVLE especificamente não. Exatamente. Eu tive já colegas brasileiros que fizeram residência, por exemplo, em cardio, que precisaram fazer nessa adaptação do NEVLE, mas até onde eu sei a gente não precisa. A próxima você precisa validar o seu diploma de veterinário. Bom, eu posso começar aqui, sim. A gente, não sei se aqui todo mundo tem a mesma experiência, mas sim, eu tive que validar o diploma ou validar ou certificar que é equivalente ao o DMV aqui, né, o grau, a sua certificação de veterinário daqui, e é pago. Então, eu tive, pela minha experiência, eu tive que contratar uma empresa que geralmente
é uma empresa terciária que você tem que entrar em contato, e eles emitem um documento depois de analisar o seu, né, o seu diploma, emitem um documento certificando que sim, ele é equivalente ao né, profissão de veterinário daqui. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência ou semelhante. Eu não precisei para minha vaga em específico, mas eu sei que a nova residente que está chegando aqui, se eu não me engano, ela precisou, né, pro processo dela. O que eu tive que fornecer foram, como eu falei antes, traduções juramentadas do meu diploma, né, que é legal de ter também. Eu precisei prover uma cópia traduzida por algumas empresas específicas, não por ser um programa de doutorado vinculado, então, e o meu visto é vinculado ao programa de doutorado, então é um processo um pouquinho diferente. Tive que pedir para alguém da Universidade do Brasil entrar em contato aqui, dizendo que a cópia era certificada, enfim. Tem alguns processos um pouquinho diferentes nesse sentido. Mas eu não precisei validar, tipo, não precisei fazer a prova de validação americana. Isso que eu quis dizer antes, que essa prova do NAVLE estrangeiro, essa prova não precisei fazer. Pois é, então acho que varia bastante com relação ao programa. No meu, eu tive que, na verdade, validar o meu diploma depois que eu comecei a minha residência. Eles aceitaram, né, todos os documentos com tradução juramentada, etc., e, né, foi selecionado, comecei o programa, e aí começaram a pedir como se fosse né, para verificar tudo direitinho, depois que né, o funcionário ou o estudante chega. E aí realmente falaram, olha, é mandatório que você valide o seu diploma, e me passaram as empresas que eram afiliadas com a universidade, e eu tive que pagar, acho que na época, convertendo, eram R$800, o que é bem caro, né? Ainda mais hoje em dia com a conversão. Então, acho que até outra questão de como se preparar para a aplicação. Bom, vou falar na minha experiência, eu tive que juntar um dinheirinho, porque é um processo, especialmente com conversão de dólar, etc., é um processo que pode sair caro, especialmente se você vai aplicar para muitas universidades. Na época, acho que eu tive que mandar bastante documento por correio, e essa coisa de, né, tradução juramentada, muitas páginas, muitos documentos e laudas, isso também pode ser um pouco caro no final das contas. Então, já tenha, né, alguma ajuda financeira, ou, né, uma poupança, ou algo separado também para isso. Tenha em mente que pode acontecer de você realmente ter que usar né, um pool de finanças para poder fazer isso acontecer. Então, todo esse processo burocrático pode ser bastante caro no final das contas. Então, ficar preparado para isso. A gente também tem uma mensagem aqui do João falando que fez o mesmo processo de validação, de certificação há uns 3 meses, saiu $280. Então, né, convertendo pode ser bastante caro. Então, só ficar ciente, né? Na minha cabeça é um investimento, mas é um investimento alto. É um investimento alto na carreira. Então, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. Quando que se iniciou o processo de aplicação? A gente meio que começou a falar um pouco, né? Quando se iniciou o processo de aplicação e seleção? Bom, acho que eu vou pincelar um pouco também, a Mai conversou um pouco sobre isso. Eu acho que depende, tem universidades também que às vezes estão precisando de um residente em um período bastante atípico, então às vezes eles postam posições que não estão fora do calendário normal de residência. Então, o que eu recomendo é sempre ficar olhando o site, né, a cada mês, talvez, né, 2 vezes por mês, para se você realmente está querendo aplicar em um momento não convencional, sempre fica de olho no site, porque pode ter isso também de acontecer. E, geralmente, o processo, acho que varia bastante o processo de postagem da vaga, mas, geralmente, as seleções ou as triagens começam em outubro, novembro, onde o pessoal já está pegando, imprimindo documento, juntando tudo. Então, as postagens podem sair, né, desde do verão daquele ano, né, verão daqui, então, junho, julho, ou até um pouco antes, para deixar o pessoal mandar as suas documentações, e às vezes, né, setembro o pessoal posta, então depende bastante da postagem, começa a selecionar outubro, novembro. E aí, geralmente, até o final do ano, acho que a primeira semana de dezembro, ou finalzinho de novembro, é quando
pessoal manda as suas propostas para os candidatos, e já no ano seguinte, né, virando o ano, é quando começa o processo de burocracia para trazer o pessoal para os programas, para começar, então, em julho, que é a data geralmente oficial das residências. Não sei se alguém tem uma experiência diferente que gostaria de compartilhar. Não, eu tenho essa, eu compartilho da mesma, mas eu só queria complementar, que a gente até esqueceu de falar antes, principalmente porque fica muito caro visitar vários programas de residência, tem uma oportunidade muito boa durante o ACVP, que você tem as mesas redondas, tem um evento dentro do congresso, que é diferentes programas de residência, que você pode conversar com residentes, com os mentores dos programas, e aí você meio que mata vários coelhos numa cajadada só, porque você consegue conhecer várias pessoas, fazer um networking legal com um custo um pouquinho menor de não precisar visitar vários programas. Então, essa também é uma oportunidade excelente. O ACVP nos últimos 2 anos foi online, mas poder participar dessa mesa redonda, se houver oportunidade de participar, ajuda muito, porque você coloca uma cara no aplicante e aí você consegue conhecer vários programas e conversar com várias pessoas. E eu já conheci gente que conseguiu a vaga nesse tipo de evento. Então, ajuda muito também. Exato. Isso, se você conseguir fazer o timeline direitinho, e claro que agora tá virtual o ACVP, mas eventualmente vai voltar a ser presencial. Se você conseguir fazer o timeline direitinho, vir para cá, ficar um tempinho, visitar algumas instituições e no final do seu estágio já ir para o ACVP e ter contato com essas pessoas, fica mais fresco na memória de todo mundo quem você é, a interação que vocês tiveram, e isso fortalece a sua aplicação também. Esse é um ponto bem importante. Isso, eu também vou comentar como eu participei porque eu tenho uma pequena experiência, bem pequena, bem limitada, nesses bastidores também de seleção. Eu posso até comunicar que tem realmente coordenadores de residências que esperam até esse VP para poder entrevistar muita gente que vai, porque é como se eu mato vários... Odeio essa expressão, porque eu não quero matar nenhum coelhinho. Mas aproveita, né, a oportunidade para poder fazer o máximo que conseguir. Então, muitos dos candidatos vão para esse VP e aí os coordenadores esperam ter esse VP para poder ter essa conversa, né, esse chatzinho, nessa conversa informal com o candidato para tentar sentir a personalidade deles também e aí sim fazer suas decisões. Então, é um evento muito importante, isso eu posso realmente assinar embaixo também. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Raquel, agora. Tem alguma regra dos programas de oferecer as posições todo mundo junto ou não? Não tem uma regra no papel, mas tem uma camaradagem de realmente esperar. Agora eu vou me confundir talvez nas datas, mas tem uma data específica que você oferece, mas você fica implícito que você não pode selecionar até aquela data X. Então, você não pode ficar pressionando a pessoa a aceitar antes da data X. A gente deixa até a data X para o candidato dizer sim ou não. Não, porque na minha época, quando eu apliquei, eu lembro que no ACVP Meeting, mais ou menos, todos os programas já tinham selecionado os residentes. Então, não sei se mudou agora, não sei. Pode ter sido muito recente. O que o César falou ali, eu ia falar também que é bom se tu conseguir vir para cá, para os Estados Unidos, e visitar os programas ali em agosto e setembro, que tu vai estar... Os programas vão lembrar de ti, assim, né? Por exemplo, se tu vir em março ou junho, sei lá. Se tu conseguir vir em agosto, setembro, vai ser perfeito. Só a única questão é que também o horário que os alunos de veterinária aqui também estão tentando fazer estágio, marcando os estágios e as visitas. Então, a concorrência aumenta um pouco e aí precisa um pouco mais de antecedência para marcar. E aí nem sempre você consegue, por exemplo, vou ficar um mês em tal lugar. Nem sempre você consegue porque eles tentam colocar o máximo de aplicantes, alocar o máximo de visitas possíveis. Então, os meus estágios de um mês foram em abril e maio. E aí eu consegui ficar um pouco mais de tempo para conseguir alocar isso. Então, depende muito do teu planejamento também, de conseguir mandar e-mails com antecedência marcando as visitas. E aí, por exemplo, agora seria a hora de marcar essas visitas para daqui 6, 7 meses, por exemplo.
ou até final do ano que passado. é bem concorrido para visitar o programa também, por isso tem que marcar com antecedência, importante. E pra geralmente gente... os programas não gostam de receber 2 candidatos na mesma semana, então eles deixam uma semana para um, outra semana para outro, assim vai. E pra gente que está vindo de fora, que tem que alocar, tipo, 6, 7 programas no mesmo período, que você não pode, por exemplo, eu vou ficar uma semana aqui, daí eu tenho um mês e vou sem fazer nada, e depois vou ficar uma semana no outro. Você precisa alocar as datas meio que consecutivas, até para não desperdiçar dinheiro, enfim. Precisa dessa antecedência em marcar as datas e reservar essas datas que você pretende mesmo para fazer essas visitas. Então, tem que pensar, todos esses pequenos pontos têm que ser pensados. Bem colocado também. Então, acho que a gente pode passar para a próxima. Bom, eu sei que o Paco está aqui, eu não sei se ele falou que tinha uma aula também. Paco, are you there? A nossa próxima pergunta. Yes. Paco, our next question is, how is the selection process? Since you have more experience, do you want to share a little bit about this? Sí. Depende de las universidades, pero en general lo primero es leer las cartas de intención de application letter. Por eso es que la carta de intención es tan, pero tan importante. Con la carta de intención se hace una short list, una lista corta, y a esos candidatos se los invita para una entrevista. La mayoría de las universidades para residencias no hace entrevistas cara a cara, las hace por Zoom o teléfono o Skype. Y la entrevista es entre 45 minutos y 1 hora. Y desde nuestro punto de vista, nosotros lo que queremos, no buscamos un conocimiento muy profundo. Queremos una persona que sea teachable. ¿Cómo se dice teachable en portugués, Rachel? Que se eu posso ensinar, que sí. quiere aprender. Quiere aprender, sí. Hace varios años tuvimos un residente que en su país, él era profesor de patología. Y fue un error, porque no quería que nadie le enseñara nada. O sea que queremos a alguien que tenga la cabeza abierta y que sea trabajador y que, como dijo Mayane antes, le interese la patología. Y en base a eso, el comité vota y se hace una oferta. El inglés es importante porque los residentes tienen que comunicarse con nosotros y con los clientes. Pero sobre todo los colegas brasileros, en general, el inglés de ustedes es muy bueno. Yo diría que es de lo mejor en Latinoamérica. Así que en general, a mí no me preocupa mucho el inglés. Yo he escuchado a colegas brasileros que tienen muy buen inglés y que sin embargo dicen, mi inglés no es suficiente. En general no es el caso. En general el inglés es bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Perfeito. Muchas gracias, Paco. Eu acho que a gente... Eu não também posso falar isso por projeção, por experiência, né, pessoal. Eu acho que a gente se subestima muito. Eu acho que a gente fica... eu não sou preparado o suficiente, meu inglês não é bom. E não, a gente tem essa expressão, né? Don't sell yourself short. E
não se subestime, você tem capacidade, especialmente se você está empenhado, se está se preparando direitinho, é uma fórmula, mas é aquela coisa, né? É oportunidade né, as chances e o empenho encontrando um ao outro. Então, não se subestime, faça por onde, se você sabe, né, o processo inteiro, como a experiência dos outros, conversando, né, se colocando aí no mundo, as chances vão ser muito grandes. Então, de novo, não se subestime. Eu acho que a gente pode... a questão do processo de seleção, também, né, participei esse ano aqui também na nossa universidade, e acho que, meio que resumindo tudo que a gente estava comentando, os processos podem ser bastante competitivos, né, dependendo de quão mais ou menos competitivos os programas, né, as universidades, as instituições são. Então, o material que você apresenta vai fazer muita diferença nessa questão da carta de intenção, que é um dos primeiros documentos que a gente lê, então você precisa colocar a gente fala aquele pizzazz, aquele tempero, né, para ficar ao menos engessado, ou menos robótico possível na sua carta, o que já puxa daquela primeira triagem, né, da seleção. E a gente passa por, então, essa triagem de ler as cartas de intenção. A gente vai aqui, em Albert, a gente também pede o histórico escolar todo do candidato, né, desde do curso de veterinária, não só né, de pós, por exemplo. Então, a gente vê as notas que a pessoa teve, o que não é um peso tão grande, mas a gente também passa por isso. As referências, então, às vezes a gente até liga para a pessoa, ao invés de pedir carta para as pessoas, a gente liga para os contatos de referência para poder ter uma conversa mais informal com aquelas pessoas. E aí, então, a gente faz, né, um ranking baseado em vários fatores, e aí passa para o segundo processo, que é a entrevista cara a cara, ou, né, assim, né, por Zoom, etc., que é um pouco mais pessoal. E aí a gente vai perguntar, né, várias coisas, geralmente são perguntas, as mesmas perguntas para todos os candidatos, para ser o processo, né, mais justo possível que a gente consegue ter. E eu acho... Não sei se vai ter aqui... Eu acho que também, na hora de se preparar para essas entrevistas, estude sobre o programa, estude sobre aquela universidade para que você está aplicando, os patologistas daquela universidade ou instituição, quais são as áreas de pesquisa, especialmente se você está interessado em fazer um programa combinado, e tenha perguntas também preparadas para o seu entrevistador. Eu acho que mostra também que você está interessado, que você, sabe, quer o melhor para você também, que né, tem que ser um casamento perfeito ali entre o candidato e a instituição. Então, e treine bastante, treine com seus amigos, treine com família, etc., porque isso aumenta bastante a sua confiança. E eu acho que é aquele equilíbrio perfeito entre confiança, né, e humildade, claro, não ser, né, pedante, não fazer muitas piadinhas, etc., o que faz uma entrevista muito boa. Então, seja o mais natural possível, treine bastante e esteja preparado para perguntas que o entrevistador vai fazer para você, faça uma lista de perguntas possíveis para você treinar, né, essas respostas também de uma forma natural e personalizada, né, baseada na sua história de vida. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, não pela minha experiência, mas pela experiência do João, que ele participou como residente no processo de seleção, que é algo que Cornell faz. Muitas vezes o que eles procuram, às vezes o que o grupo procura naquele momento é um candidato que se encaixe no grupo de residentes que está naquele momento. O que não significa que você é um aplicante ruim, não significa que a tua aplicação não é boa, só não é o que está sendo procurado naquele momento. Então, não conseguiu uma vez, tenta de novo. Não é, sabe, não é feio, você não vai receber sim de todos os locais, e isso não significa que você não é uma pessoa que esteja apta a fazer patologia aqui. É só um revés que você pode se preparar de novo e tentar de novo ano que vem. Se você não conseguiu não de uma vez, no próximo ano você não vai voltar a estaca zero, de tenho que fazer tudo, porque você já tem uma rede de contatos, é uma aplicação que já vai ser conhecida, você pode melhorar essa aplicação, então nunca volta a estaca zero, é sempre uma aplicação que vai se tornando melhor até ela se tornar com sucesso.
Exato, acho que também mostra... Ah, perdão, Fábio, pode comentar. Não, eu queria comentar que é importante, óbvio que tu não vai desistir na primeira, né? Tu vai ficar, eu conheço gente que foi aceito na 7ª aplicação, por exemplo. E quando tu aplica, daí tu chega perto num ano, tu faz entrevista com os programas, no outro ano tu está aplicando de novo, os programas vão lembrar de ti e vão ver que tu quer mesmo fazer a residência. Porque, esse cara aqui já fez entrevista conosco ano passado, por exemplo, isso vai mostrar interesse. E a gente bateu muito na tecla de visitar programas aqui. É claro que é o ideal, né? Mas não precisa, assim. Ainda mais agora, como tu falou, Raquel, ali, tu pode mandar... Se tu conhece uma pessoa aqui nos Estados Unidos, tenta mandar um e-mail para essa pessoa hoje mesmo. Assim, pergunta se vocês podem participar nos rounds da residência daquele programa. E aí tu vai começar a ficar conhecido. Tu pode falar alguma... sei lá, se oferecer para apresentar um caso nos rounds deles, por exemplo, tentar ficar conhecido no meio, assim. Eu sei que agora, com o dólar altíssimo, é muito dinheiro que demanda vir para os Estados Unidos e ficar um tempo aqui e aproveitar essa era Zoom para economizar dinheiro e ficar conhecido, não vindo para cá, por exemplo. Exatamente, não tenha medo, proatividade e faça contato, coloque... De novo, como a gente tinha comentado antes, o não você já tem, então, né, seja o mais educado possível com o contato que você tem, e às vezes pode se surpreender com o que você vai receber como resposta. Então, e não desista, não desista. Eu também tive colegas que tentaram 5 vezes e passaram na 6ª também, e eu acho que também é importante ter o seu plano B, plano C, né, continuar com algo, né, no Brasil ou onde quer que você esteja, continuar sempre tentando se aprimorar né, na área de patologia, especialmente se você quer continuar né, nessa área. Eu acho que a gente pode... eu vou pular a pergunta do TOEFL GRE, que acho que a gente comentou bastante sobre, né, essa questão. Eu acho que a gente pode pincelar rapidamente sobre a outra pergunta, se idade e experiência prévia são importantes. Acho que a gente comentou um pouco da experiência, o que ajuda, mas acho que não é crucial, não é 100%, né, que vai te colocar lá em cima no ranking. Mas a questão de idade, o que vocês gostariam de comentar sobre isso? Para mim, acho que não importa. Importa a vontade de vir. Uma coisa que eu vou comparando, assim, eu tinha feito, e junto com a experiência e vai com a idade também. Eu tinha residência quando eu vim para cá, então já tinha um pouco mais de experiência. O meu marido tinha feito estágio curricular, veio fazer o estágio curricular, então recém saído da graduação, entrou na residência, pelos estágios que ele já tinha feito durante a graduação. Então, acho que não importa muito questão de idade e experiência conta um pouco, ajuda, sempre ajuda, mas não é o necessário, mas é a vontade mesmo que você mostra. Exatamente, acho que isso resumiu bastante. Realmente, idade, eu já tive colegas de residência que estavam nos seus 50 e poucos anos e tinham 15 anos de carreira como clínicos, sabiam quase zero de patologia. Histologia estavam começando, assim, bem primitivo no primeiro ano e hoje fizeram os 3 anos de residência e são certificados agora. Então, a curva de aprendizado pode ser bem rápida, dependendo do quanto você investe, né, na carreira. Então, isso realmente não é uma limitação. Eu acho que a gente pode, então, passar para a questão do visto, talvez seja uma pergunta bastante frequente. Como que funciona o visto e você teve algum problema com isso? Quem gostaria de comentar? Eu acho que eu posso dividir um pouquinho da minha experiência, que era uma grande dúvida que eu tinha quando eu me apliquei aqui mesmo. Quando eu vim para cá fazer meu estágio, eu vim com visto de turista, né, normal. E da minha experiência, quando eu fui aceito para o programa aqui da LSU, eu fui aceito como estudante. Então, o que eles me forneceram foi um visto F1, né? A outra opção seria um visto J1, que geralmente está mais relacionado a trabalho e treinamento, mas como eu fui aceito como estudante de PhD aqui também, eu ganhei um visto F1, e cada visto tem suas particularidades. Alguns vistos, se tiver uma esposa ou um esposo, por exemplo,
essa pessoa pode trabalhar sendo seu dependente aqui, com outro visto não, né? No caso do F1, minha esposa é F2, ela não pode trabalhar aqui, né? No caso do J, poderia. Quando você é aceito e você precisa de alguém para ser seu sponsor, no seu caso vai ser a universidade que vai ser seu sponsor, seu padrinho, quem vai fornecer os documentos para falar, olha, ele está sendo contratado aqui, né, essa pessoa vai trabalhar com a gente e por isso ele precisa desse visto. E são esses documentos que eles vão te mandar e você vai levar para a sua entrevista no consulado. Na minha experiência, acho que a entrevista durou 3 minutos, eles perguntaram, você vai para Louisiana? Eu falei, vou. Ok, e meio que foi aprovado. Né? Não foi um processo muito demorado na época, mas agora eu acho que talvez um pouquinho mais complicado. Minha dica é fique no pé do pessoal, né? Porque demora até eles fazerem a documentação aqui, mandarem para você entrar com o processo de visto, para você pegar seu visto e chegar a tempo de começar seu programa de residência. Né? Então, eu comecei a meio que tentar pegar tudo isso daí. Depois, eu recebi minha carta de aprovação em novembro de 2018 e estava com o visto em mãos em maio de 2019 para começar em julho aqui também. Né? Então, antecedência de novo. E se você tiver o sponsor aqui, não deveria ter problema nenhum. Exato. Pode falar, Mari. Não, desculpa. Eu vim com visto J2, então, meu marido tinha visto J1 para a residência lá de Cornell. Eu vim com o visto J2 e foi quando eu fiz as visitas, enfim. E aí, agora eu tenho um visto F1. Nas duas ocasiões em visto, não tivemos problema nenhum com negarem visto ou alguma coisa do gênero, não houve problema nenhum. Exato. Acho que você tendo, né, o seu sponsor direitinho, geralmente são universidades, então são instituições bem renomadas, papelada geralmente passa sem problema nenhum, né, nos consulados, etc., as instituições que trabalham com isso, então, o processo em si não deve ter nenhum problema, acho que é mais demora de burocracia. No meu caso, foram pelo menos 6 meses, eu tive muito problema com relação de Sem Sem Fronteiras, eu já tinha vindo de um outro visto de estudante, eu tive agora, na minha residência, tive H1B, que é algo bem fora da curva, que é um trabalhador temporário, mas é parecido, por exemplo, o que o César comentou, o meu esposo não poderia trabalhar, então, e você também, acho que depende, talvez, do visto que você tenha, mas no meu caso, por exemplo, eu não podia mexer com nada além do que eu estava vindo para fazer, que era o meu sponsor da residência, né? Então, acho que eu não sei, talvez eu fosse muito crua na época também, mas às vezes tem essa ideia de tipo, eu vou chegar lá e se faltar alguma coisa eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar alguma coisa. Não pode, você tem que ficar só com isso, pelo menos no meu tipo de visto. Então, tenha em mente, especialmente se você vai com, né, um dependente, né, alguém correlacionado a você, né, calcule direitinho tudo isso, os custos, né, o custo de vida, etc., para você não passar nenhuma dificuldade também depois com isso. Bom, eu acho que a gente comentou bastante, então, de novo, burocracia, tempo, antecedência, etc. E realmente ficar no pé do pessoal de RH, né, administrativo, etc. Eu acho que a gente comentou mais ou menos, e essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, qual é o custo envolvido no processo geral de inscrição. Eu acho que vai depender bastante da documentação que cada programa exige. Hoje, na era virtual, muita coisa sendo, né, forma gratuita, obviamente, forma virtual. Tem programas que cobram taxas por conta do grad school, né, da parte de doutorado, de mestrado, etc. Tem programas que não. Então, vai depender bastante, mas tenha em mente que, sim, há custos. De novo, vai variar. Especialmente com a conversão do dólar, né, não vai ficar algo baratinho, então tenha em mente de que, né, veja quanto tem esses documentos, quanto que fica para traduzir documento, para validar diploma, enfim, se você está pretendendo visitar algum programa, todos os custos necessários, etc. E eu acho que tem gente já perguntando aqui, acho que a gente pode pular para a próxima por questão de tempo também. Os programas de residência oferecem salário ou auxílio financeiro? Se sim, quanto? E se existe alguma ajuda para estudantes internacionais e custos de vida no geral?
Então, eu sei, varia muito, não sei se alguém quer compartilhar alguma experiência, ou no geral, assim, o que vocês têm para compartilhar. Realmente, eu acho que varia muito, né? Se você for aceito como residente num programa de forma regular, você é a vaga que eles têm para aquele ano e você foi a pessoa aceita, você, na maioria dos programas que eu vi, pelo menos, você tem um salário que eu acho, na época que eu chequei da última vez, estava variando de acordo com o programa de residência, mas girava em torno de 28 a 32 mil por ano, né? Que não é um salário grande, mas na maioria das vezes dá para você se manter legal, depende da cidade onde você vai morar. Algumas cidades são mais caras do que as outras, né? Mas no geral, você ganha um salário sim, e pelo menos para mim é com isso que eu me mantenho aqui. Em alguns casos, eu sei que de algumas pessoas, tive essa experiência próximo a mim também, de pessoas que escolheram entrar no programa de residência sem serem contratados pela universidade em si. Ou seja, elas eram funded, eu não sei traduzir. Subsidiadas, né? Subsidiadas, exato, por outras fontes, seja família, seja um programa no exterior. E aí vale a pena fazer o paralelo também. Se você vier para cá do Brasil, eu não sei nem se é possível fazer isso, mas se você vier para cá com uma bolsa sendo paga pelo governo do Brasil, geralmente você tem um visto J2, significa que no final do seu período aqui você tem que voltar para o Brasil e ficar lá por um certo período de tempo, então tenha cuidado com isso. Eu não sei de ninguém que tenha vindo para cá fazer residência nessas condições, né? Mas existe essa possibilidade. Enfim, no geral, sim, você recebe um salário e, na minha experiência, ele é suficiente para você se manter. Como me disseram antes, sobrevive, mas não guarda. Exato. Eu ia comentar também, de novo, vai depender da cidade onde você está indo. Acho que ontem também eu participei da discussão em inglês e tinha gente da Califórnia, de Cornell, onde são lugares bastante difíceis, tudo custa muito alto, custa caro, então o salário vai dar um match, vai chegar à altura para você se manter de uma forma confortável, que eu sempre comento, você não vai viver no luxo, obviamente, mas dá para você se manter. Eu acho que também você fica tão ocupado com a residência, que você não tem nem tempo de gastar o dinheiro, que eu acho que é basicamente o aluguel, comida e lazer aqui, quando a gente tem um tempo livre, mas dá para se manter, ninguém acho que passa fome, mora embaixo da ponte, não, tudo, o dinheiro dá para você se manter de uma forma bem, bem tranquila até. Não sei se alguém mais quer comentar, Maia ou Fábio. Mais ou menos isso. Só entrando na experiência de viver em Ítaca, em Nova York, depois agora vim aqui para o Texas, aqui o custo de vida é muito menor. Então, só isso. Exatamente. O salário é um pouquinho menor, mas o custo de vida é comparativamente menor, comparado com o Cornell, é absurdo a diferença. Eu acho que até, eu estou vendo aqui uma pergunta que colocaram no chat, até interessante, eu não tenho essa experiência, talvez a Mai possa comentar, com relação ao doutorado, não sei se nessa bolsas adicionais são acrescentadas ou não necessariamente. Eu não tenho certeza. Para mim, o meu salário é comparado ao do residente, eu não recebo mais por fazer o doutorado, até porque o meu salário é do doutorado, necessariamente, e a residência veio junto no pacote. Mas eu não sei, por exemplo, Colorado, que também é outro programa combinado, eu não sei como que é a questão do salário. Se eu fosse para chutar, eu iria chutar que não, que o salário é o mesmo, você não ganhar mais ou a menos por fazer os dois. Mas eu não tenho certeza, isso eu não tenho certeza. Acho que também depende do programa, e acho que muitos dos programas você faz o combinado, 3 anos da residência, ali casando com a pesquisa, e depois dos seus 3 anos, você tem esses 2 anos só focado na pesquisa. Isso, tem isso também. Tem isso também, porque o meu visto, ele é vinculado com o doutorado, eu tive que começar o doutorado antes. Então, acabei fazendo os dois juntos. Em um programa combinado, o normal de se fazer é você entrar na residência, você faz os seus 3 anos de residência e a partir do 2º ano de residência, você começa a entrar devagar no doutorado e aí, quando você termina a residência,
daí você fica mais 2 ou 3 anos com foco pesado na pesquisa. Então, a minha experiência é um pouquinho diferente, mas esse é o normal do programa dos programas combinados. E aí você fica com o salário, depois quem paga o seu salário é o laboratório que você está, enfim. Mas não é um pouquinho diferente o meu caso. Perfeito. E também vai depender do seu mentor. Tem gente que já tem um funding, né, para a sua pesquisa para os próximos anos, tem gente que não, então você tem que aplicar, né, para as bolsas, para os programas de grants, e aí vai de cada laboratório, cada mentor, etc. E uma coisa que eu só queria adicionar, que foi parte das perguntas, até onde eu sei, não tem auxílio adicional para estudante financeiro, para estudante estrangeiro, acho que é talvez até o contrário, alguns estudantes internacionais têm que pagar certas taxas adicionais, né, de tuition, etc. Então, só ficar esperto com isso, mas até onde eu sei, não existe nenhuma ajuda adicional com relação a isso. E aí vai de conversar com o mentor, ver se o laboratório que você entra para fazer o doutorado está disposto a pagar essas taxas extras, enfim, porque eu vou ser bem sincera, o doutorado é extremamente caro, o custo da tuition é extremamente caro, e o que paga para mim isso é o laboratório que eu estou trabalhando, então, senão eu não teria condições de fazer. Então, quando entra, começa a procurar o laboratório, aí tem toda a questão de manutenção, tem alguns grants que eles dão, alguns projetos que você pode aplicar, por exemplo, o T32, só que que é extremamente concorrido e é extremamente valorizado. O problema é que a gente, como estrangeiro, a gente não pode aplicar. Então, tem alguns tipos de funding que também é problemático para pessoas que não tenham residência permanente ou que são específicos para cidadãos e tenham residência permanente, que não é o nosso caso. Então, a gente limita um pouco a questão de fundos e é o que limita a entrada de residentes estrangeiros aqui na INEM, é um dos problemas que tem em algumas instituições para entrar na residência. Isso acaba excluindo a gente de alguns locais. Perfeito, acho que isso cobre bastante. Pode ser um assunto bastante complexo, essa questão toda de financeiro, etc. Então, realmente, contactar, ver direitinho com os coordenadores, mentores, etc. Eu acho que eu vou pular a pergunta que também a gente comentou dessa questão de aplicação para o internacional. Uma das próximas perguntas seria quão competitivos são os programas. Isso é difícil para alunos, estudantes internacionais ou candidatos internacionais. Eu acho que todos os programas são competitivos, vai depender realmente quão mais ou menos competitivos, mas, sim, são competitivos. Abra bastante o seu leque, né, de possibilidades, a gente comentou bastante aqui. Tente aplicar para o máximo que você conseguir. Não fique só focado em 1, 2, que são os mais, né, famosos, vamos dizer assim, porque eles vão ser muito competitivos. Então, abra o seu leque, abra o seu horizonte. E eu acredito que não seja mais difícil para alunos internacionais se aquela instituição é aberta a alunos internacionais. Todo mundo parte, até eticamente, todo mundo parte do mesmo patamar, as perguntas são sempre as mesmas, as avaliações, né, todos os pesos são colocados em cima. Então, se a instituição aceita candidatos estrangeiros, o processo não deveria ser mais difícil. Eu acho que a gente pode comentar, vai ser bastante variável, talvez cada um possa comentar um pouquinho como que são as suas rotinas mensais, semanais da residência. Tá, vamos lá. Varia muito, tem períodos que a gente tá um pouco mais tranquilo, tem períodos que um pouco mais tranquilos não, um pouco menos ocupados, vamos dizer assim. E tem períodos que são mais pesados. Aqui na INEM a gente a gente tem as semanas de biópsia e as semanas de necrópsia, então são separadas. E eles colocam geralmente os alunos de primeiro ano em mais semanas comparado com os outros alunos, primeiro porque você precisa pegar mais experiência, porque você não está envolvido com o doutorado ainda, supostamente, ou não deveria estar, e porque os terceiros anos estão estudando para preparar para o board, então eles precisam de um tempo fora de serviço para fazer isso. Então, geralmente, 7 a 8 semanas de serviço por semestre, que são por semestre, e depois o resto do tempo livre, então, aulas, as discussões que aqui são diárias e às vezes mais do que uma por dia. Então, discussões
rotina de velâmina, algumas aulas, tem programas que têm aula para complementar, tem programas que não têm aula, então e aí isso varia muito de programa por especificidade. Aí se você prefere, por exemplo, aprender sozinho, talvez esse não seja o programa mais adequado, mas se você prefere um currículo mais estruturado com aulas, aí talvez foca mais nesses outros. Isso é tudo depende de cada candidato. E aí, como tenho doutorado incluso, quando eu estou fora de serviço, quando eu não estou em biópsia ou necrópsia, aí eu vou para o laboratório e faço as pesquisas e os experimentos que precisam ser feitos, ou as aulas focadas para o doutorado. Então, essa é a minha rotina. E aí, 2 vezes por semestre, a gente dá aulas para os alunos dos primeiro e segundo ano também. Isso é algo que a gente faz aqui. Então, tem essa outra interação com os alunos, além da interação com os alunos na necrópsia, que são os alunos do 4º ano. Perfeito. Obrigada, Mai, por compartilhar. Antes da gente só rotacionar, eu só queria dar a palavra para a Paola, que ela vai ter que sair daqui a pouquinho. Paola, pode comentar. Obrigada. Não, é que eu tenho outra reunião em uns minutos, então tenho que deixar este meeting, mas eu só quero agradecer a todos, a César, a Maiane, a Fábio, a ti, Raquel, e a Eliana, todas as pessoas que estão detrás da organização destes seminários. Como vocês dizem, é uma atividade muito importante para aqueles que estão interessados em fazer a residência e continuar o treino na patologia. Então, não, só para dizer isso, que muito obrigado, que o LCPD tem muitas oportunidades também para apoiar os processos da aplicação. E muitos de nós, a gente feito uso dessas ajudas com os professores latinos que estão nos Estados Unidos como parte dos comitês de seleção. Então, todos ficam muito bem-vindos e muito obrigado. E até a próxima. Obrigada, Paola. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. E, pessoal, eu até queria fazer... não sei, Paco, você queria comentar algo também? Eu ia perguntar... I wanted to impress you and say muito obrigado. Muitas graças, Paco. Gracias a todos. Obrigada, Paco e Paola. Eu queria perguntar para o pessoal aqui, a gente tem mais algumas perguntas para cobrir, os nossos panelistas podem ficar mais um pouco também, se todo mundo aqui quiser, os participantes também quiserem, a gente pode continuar mais alguns minutos, se todo mundo tiver de acordo. Podem escrever no chat, pessoal, se vocês querem continuar mais um pouquinho. Enquanto isso... perfeito. A gente está tendo já o pessoal dando feedback. Bom, também está sendo gravado. Qualquer coisa, se vocês tiverem que sair, a gente vai deixar gravado, vai colocar no YouTube, também vai ficar 3 meses lá no YouTube, e vocês podem também pegar essas perguntas finais lá. Fábio, César, vocês querem compartilhar a sua rotina também? Acho que é, de certa forma, similar com a da Maiane e com o programa de residência que eu fiz no Brasil também. Na verdade, eu não tenho certeza se, na Maiane, se eles ficam em biópsia ou necrópsia a semana inteira, ou se são dias. A semana inteira. Entendi. Aqui a biópsia a gente fica a semana inteira, mas a necrópsia varia. Então, geralmente, quem está de necrópsia fica 1 ou 2 dias na semana, 3 se for necessário, mas intercala os residentes diariamente, né? O que tem seus aspectos bons, tem seus aspectos ruins, né? Mas, no geral, foi assim que eu fui treinado no Brasil também, né? Então, não por semana inteira, mas por dias. E aí a gente intercala com as semanas de biópsia. E, no momento, quem está fazendo o schedule, né, todo o cronograma dos residentes sou eu, então eu tento manter mais ou menos equiparado para todo mundo, sendo que os residentes de primeiro ano ficam mais tempo em necrópsia, eles pegam mais dias de necrópsia e não ficam na biópsia, pelo menos por metade do primeiro ano deles. E os residentes de segundo ano ficam meio que divididos, e eu que estou no terceiro ano, eu tenho uns dias a menos de necrópsia, e a semana inteira de biópsia, na qual eu geralmente pego mais casos comparados aos outros residentes também, ou pelo menos é assim que deveria ser. Tem épocas do ano, como a Maiane falou, que são mais
ocupadas e outras que são um pouco menos ocupadas, mas sempre tem coisa para fazer. Aqui a gente trabalha bastante com cavalo de corrida que vem das racetracks aqui ao redor, então acho que meio que de maio até novembro no ano a gente geralmente tem os nossos casos de necrópsia com uma pitada de 1 ou 2 cavalos, às vezes, que chegam de última hora com fratura para a gente necropsiar, né? E a gente trabalha com os estudantes do 4º ano também, eles que fazem as necrópsias, a gente monitora, e nós somos responsáveis por corrigir os relatórios, os gross reports, os relatórios macroscópicos deles, fazer o corte dos materiais para fazer as lâminas histológicas e descrever também esse histopatológico e rotacionar com os patologistas. Fora isso, a gente tem os rounds semanais, Journal Club, WSC, que são as Wednesdays Live Conferences do Joint Pathology Center, que a gente vê as nossas lâminas, alguns rounds de mock exam. Então, tem várias atividades que geralmente são focadas na manhã e à tarde fica para as necrópsias, né? Então, não tem muito tempo para respirar durante a semana, pelo menos, mas é bem legal, o treinamento é bem intenso e é para isso que a gente está aqui, eu acho. Fábio, você queria complementar algo que seja muito diferente da sua experiência? Não, acho que é tudo. Os programas basicamente são iguais, né? Como bastante coisa para fazer, mas aprendendo todo dia, então, passa rápido. Passa bastante rápido, muito rápido. Você está sempre ocupado, né? Então, passa muito, o tempo voa. Perfeito. Eu acho que a gente pode passar, então, para outra pergunta, que é quais foram ou são as experiências mais agradáveis e frustrantes durante o seu programa? Não sei se vocês... Pergunta difícil. É difícil, né? Muito pessoal. É bem pessoal. Eu acho que para mim a experiência mais agradável que eu tive foi saber que eu dou conta. Foi conseguir entender, colocar na minha cabeça e ainda não sei, às vezes não consigo ainda, mas saber que a gente não perde, por vir do Brasil, a gente não perde nada para uma pessoa que foi formada aqui, que a gente a gente dá conta, a gente vai atrás, a gente corre atrás, e todo local tem um brasileiro. Você chuta uma pedra, vai sair um brasileiro. Então, isso ajuda muito para a saudade de casa, porque pega, a saudade da comida brasileira, que pega, a falta de ter um churrasco no final de semana. Então, isso ajuda muito, e aí você forma uma comunidade que você fica mais próximo das pessoas do teu país. Então, acho que isso ajuda muito nesse negócio. E, frustrante, não sei. Acho que, para mim, conciliar a residência e o doutorado é a experiência mais frustrante que eu tenho. Não que eu não consiga, mas às vezes é pesado e você fica com a cabeça... Quando eu estou fazendo rotina, eu fico com a cabeça. Eu poderia estar fazendo o meu experimento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu estou fazendo o experimento, eu deveria estar estudando para aquele round, eu deveria estar vendo aquela lâmina, eu não estou estudando para fase 1 que está vindo aí, que eu vou fazer agora em março. Então, assim, isso é bem frustrante. Não significa que não dá para fazer, não estou querendo desencorajar as pessoas a fazerem um programa combinado. Inclusive, time combinado aqui. Mas é algo difícil de estar mentalmente preparado para fazer isso. É difícil e às vezes pega, e às vezes a gente vai no burnout, mas tem que ter alguma coisa que te puxe fora do buraco, porque senão não vai. Exato, Mai. Eu acho que realmente, acho que talvez não chegar num ponto assim de pegar uma coisa mais agradável, mais frustrante, mas eu me identifico muito essa questão de criar nessa comunidade ali a gente vai fazer amigos. Residência é uma experiência relativamente traumática, assim, no lado bom, mas, claro, sempre no lado bom, mas é tão traumático que você faz um link, uma ligação com seus colegas de residência muito grandes. Você praticamente passa,
eu passava mais tempo com os meus colegas de residência do que com o meu próprio esposo. Então, é família. Praticamente você, né, ficava 17 horas no laboratório direto, né? Assim, você praticamente mora lá. Até considerei levar um sleeping bag ou uma cama de dormir pra lá. Mas você passa muito tempo lá, então você cria amigos, você cria a sua própria comunidade, isso vai te dando apoio moral, né? Cada um vai se levantando. Então, acho que essa questão das amizades que você faz na residência são realmente para a vida inteira. As pessoas que você conhece durante essa residência. E talvez, assim, uma coisa frustrante que aconteceu comigo com o meu programa foi, talvez, à medida que você vai avançando no programa de residência, você começa a cair a ficha do quão você é valioso para o programa de residência, do programa, né, do serviço inteiro daquele laboratório. Então, aqui, por exemplo, o Fábio, né, sabe na pele o quão os residentes praticamente lideram aqui o serviço de biópsia, necrópsia, etc. Então, vocês, né, os residentes têm o seu valor, suas colocações são válidas, sim, você tem né, a sua posição dentro do programa, e às vezes, né, frustrante para mim foi a demora em reconhecer isso, que às vezes eu ficava frustrada com algo, por exemplo, eu queria receber mais dermato, eu queria receber mais, né, variações das biópsias, e eu ficava meio tímida, sem coragem para comentar com o coordenador. Senta e conversa, você sabe que você tem o seu valor ali no programa, então senta e conversa, nada como uma boa conversa com, né, os seus mentores, seus colegas, se reúnam, né, façam seus programas, redes de apoio ali, e se comuniquem. Então, para mim, frustrante foi isso, só demorou a minha ficha cair, que sim, você é valioso e você tem, né, seus requisitos, seus requerimentos, tem algo que você quer contribuir com o programa, que você gostaria que ficasse melhor no programa, não seja tímido ou desencorajado a oferecer, né, melhores para o programa também. Nada vai ser perfeito, vai ter programa, às vezes você chega achando que vai ser 5 estrelas e na rotina às vezes não é. Então, você vai encontrar as falhas que você talvez gostaria de mudar e ofereça, né, soluções, não fique desencorajado com relação a isso também. O problema tem em todo lugar, inclusive aqui. Não é, exatamente. Não é porque a gente do Brasil que lá vai ser tudo lindo, perfeito. Não. Exatamente. César ou Fábio, vocês têm mais alguma questão para comentar sobre esse tópico? Acho que, na verdade, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência com o que foi mais legal para mim, ou a experiência que eu mais gostei foi, na verdade, comparado com a minha primeira residência no Brasil, a gente não tinha tanto contato com os estudantes em si. E aqui, todo dia você tem contato com eles e você pode transmitir um pouco do que você sabe, você pode ensinar. Isso, para mim, é muito valioso, toda essa interação que a gente tem. Né? Então, tanto nas aulas de necrópsia quanto aulas teóricas também, né? Ter essa oportunidade foi super grato para mim. Então, foi uma diferença que eu achei legal, achei bem valiosa. E a gente aprende muito, né? Até ainda sim. como instrutora, muitas perguntas que você fica, peraí que eu vou ter que ler mais sobre. E te mantém ali atento a tudo, né? Então, é uma parte muito boa. Sempre te mantém informado, né? Atualizado, que é ótimo. Muito bom para a profissão. Exato. Então, acho que posso passar para a próxima pergunta. É a nossa última aqui da nossa lista, mas eu selecionei algumas aqui no Q&A também para a gente comentar rapidamente. Qual é o seu plano de carreira após adquirir, né, o diplomado, o título de ECVP, etc.? Bom, acho que, não sei se todo mundo aqui sabe, eu recebi o meu certificação, acho, de diplomado em 2019, e foi aplicando para, né, vagas de emprego. Não tinham muitas na época, mas tinha algumas indústrias, em academia, mas eu sabia que eu queria ficar por aqui, pelo menos num período assim, né, no futuro, né, a média distância, eu queria pelo menos continuar aqui com a carreira. E eu fui aplicando para emprego, uma questão também de ser estrangeiro com visto, você tem que procurar com bastante antecedência também. Então, acho que a palavra-chave é antecedência, se planejar. Então, assim, até colegas meus americanos, eles estavam preocupados só com boards, e depois do boards eu vejo, depois do boards eu procuro, né, ou vou encontrar alguma coisa, tem colegas que tiraram 1 ano só de sabático para ficar, né, se recuperar da residência. Mas, no nosso caso, a gente tem que, se realmente, né, for o interesse de ficar por aqui, tem que procurar com bastante antecedência.
já planejar, né, o material para aplicação dos empregos, etc. E eu gosto da academia porque eu acho que te mantém bastante atualizado, né? É onde está formulando o conhecimento, a informação atualizada está sempre circulando bem rapidamente, então eu gosto, e a parte dos alunos também sempre me ajuda a manter, me força a manter atualizada. E eu gosto, a minha paixão é com o diagnóstico, então encontrar um emprego com um pouco de diagnóstico, um pouco de teaching também foi muito bom, mas de novo, procurar com bastante decidência, especialmente se você tem um objetivo muito específico, né, de área. Mas eu queria também escutar um pouquinho do pessoal aqui, dos panelistas. Posso dar minha experiência, que eu comecei a aplicar para emprego ali em fevereiro, março do terceiro ano da residência, né? Que a residência termina em julho, e aí fevereiro, março, comecei a aplicar para emprego já, por causa do visto e tal. E aí, hoje eu sou professor aqui na faculdade de Long Island. E naquele foi bem no ano que estourou a pandemia, então cancelaram os boards. Eu fiquei um ano trabalhando aqui sem ter boards, e tem aquilo na cabeça da gente, né? Ah, não passei nos boards ainda, estou aqui, daí toda aquela desconfiança que a gente cria. Aí, mas no fim, passei nos boards agora, ano passado, e estou gostando, né? Como o César falou, a interação com os alunos, e no fim eu estou começando a gostar de teaching. No início eu não estava gostando muito, mas agora estou gostando bastante. E agora também aqui é uma faculdade nova que começou faz pouco tempo. A gente está criando um laboratório de diagnóstico de necrópsia, estamos começando a fazer necrópsia, então está subindo bem por enquanto. Maio, César, não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa, ou ainda está bem incerto, nebuloso? Completamente incerto, completamente nebuloso, estou esperando sobreviver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A vantagem do programa combinado nesse sentido é que você tem um pouco mais de tempo. Não é 3 anos, você precisa achar um emprego para conseguir. Você ainda tem um tempo depois para terminar seu doutorado e, enfim, procurar vagas. Mas não tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Eu ainda estou navegando, vendo ainda que direção que eu vou. Para mim acho que também tá meio nebuloso, né? Eu tenho as coisas que eu quero fazer, então tem várias oportunidades, tá cheio de vaga aberta no site do ICVP. Eu estou começando a me aplicar agora, né? Então o que eu gostaria de fazer mesmo é poder ficar dentro da academia como Clinical Track Faculty, então mais responsável por diagnóstico, mas também com responsabilidade de ensinar e de treinar. E é para isso que eu tô me focando em aplicar, por enquanto. Né? Aqui ou em outro país, tanto faz para mim. Não estou muito apegado com um lugar único, né? Contanto que seja um lugar agradável. E acho que isso vale a pena também, até voltando na aplicação para residência mesmo. Eu esqueci de falar isso antes, mas sim, eles selecionam bastante por perfil da pessoa e pelo que eles estão precisando naquele momento. E eu acho que vocês deveriam selecionar dessa mesma forma. Então, uma coisa que eu achei muito legal no último processo que a gente fez, na verdade, no ano anterior, uma das candidatas, ela fez questão de fazer uma reunião por Zoom com os residentes, porque ela não teve oportunidade de vir para cá para fazer estágio por causa da pandemia, para conhecer aquele pessoal, porque realmente a residência é uma experiência um pouco traumática, essa é a minha segunda também, e você não quer ficar 3 anos trancado em algum lugar com pessoas que você não gosta. Então, tenha isso como seu critério de seleção também, tá? Não é só eles que estão escolhendo alguém, você está escolhendo alguém também. Então, tenha isso em mente. Exato, né? E quais são... Eu sei que às vezes é difícil, né? As coisas mudam muito às vezes, mas talvez o que é a sua paixão, né? Se você é uma pessoa que não gosta de pesquisa e aplicar para um programa combinado com doutorado, é intenso, é muito a fundo, então vão ser 5 anos quase infeliz, né? Então isso vai mexer muito com, né, a sua saúde mental, né, o sucesso de ficar no programa. Então tenha em mente isso, não aplique só por aplicar, estude os programas, o que você quer para, né, para sua carreira, para
sua vontade, né, profissional, e tenha em mente isso. Isso é muito importante, o que o César comentou. Eu acho que a gente pode passar para... Eu selecionei aqui 2 perguntas, até que eu também eu não tenho muita experiência, eu queria ouvir um pouco mais até do pessoal aqui que já tentou doutorado, até o Fábio também tem. Se você já tivesse feito doutorado aqui no Brasil, eu só poderia me inscrever em um programa com apenas residência, ou também posso tentar aqueles com PhD combinado, né? Ter 2 doutorados no final das contas. Na minha experiência, não tem problema nenhum você ter já um doutorado. Eu acho que isso também não te bota lá em cima do ranking, porque a gente, né, são vários fatores, mas eu tenho colegas, acho que tem 2 doutorados, um no Brasil e um com residência combinada, mas se vocês tiverem mais experiência, por favor, fiquem à vontade. O que eu, na verdade, experiência própria eu não tenho, mas o que eu ouvi falar foi que em alguns, acho que também depende do lugar e de quem está selecionando. Então, alguns programas podem não estar dispostos a ter você para um segundo doutorado, e outros programas podem estar dispostos a te dar um segundo doutorado, ou talvez transformar isso em um período de pós-doc também, eu não sei. Acho que uma coisa que eu gostei bastante daqui é que, de certa forma, os programas e as condições são maleáveis, até certo ponto, né? A Miami, por exemplo, entrou de um jeito não normal. Tradicional. Não tradicional, muito bom, no programa de residência da Texas A&M. Então, dependendo do que eles querem, eles podem te trazer para o programa também, né? E eu acho que você tendo doutorado não impede isso, na maioria das vezes. Quando eu estava começando a prestar a residência para cá, eu conversei com a minha coordenadora hoje, né, com a doutora Langor. Falei, olha, o que seria mais legal? Fazer um mestrado no Brasil, ter um pouquinho mais de experiência, ou já começar a aplicar agora e visitar? E o que ela me falou na época foi, venha visitar, veja como é, conheça a gente vai conhecer você e já se aplica, porque óbvio que o mestrado agrega, mas não necessariamente vai ser o que vai te fazer passar, né? A questão do mestrado, ele não é necessário para fazer o doutorado aqui. Então, eu não tenho mestrado e estou aqui fazendo doutorado, então não é necessário ter o mestrado para aplicar para um programa de doutorado. Esse também é outro ponto importante. A questão que o César falou, existem formas não tradicionais, então, que é o que aconteceu comigo. Eu vim visitar a Texas A&M, eu sabia já que elas não aceitavam candidatos estrangeiros por uma questão de pagamento da residência. Mas eu vim visitar por uma questão estratégica. Eu pensei comigo, eu posso ir visitar, vou ficar um mês, eu tenho disponibilidade para ficar um mês. Se eu conseguir mostrar um bom trabalho, eu posso conseguir uma carta de recomendação de alguém que seja certificado. Foi essa minha cabeça quando eu decidi vir visitar aqui. E isso abriu a oportunidade para o doutorado que casou com a residência. Então, assim, não necessariamente o caminho que você vai tomar, às vezes você escolhe um caminho e abre uma porta do outro lado que vai te levar para o mesmo objetivo de uma forma não tradicional. Então, existe uma certa flexibilidade, às vezes vai dos astros se alinharem, não sei, mas existem outras possibilidades também que podem acontecer e às vezes acontece. Perfeito. Acho que cobre a parte da pergunta. Obrigada, pessoal. Uma outra pergunta que eu achei até interessante uma pergunta anônima. É possível trabalhar como patologista nos Estados Unidos somente com a validação do diploma e as experiências no Brasil? Não sei se alguém tem alguma experiência com relação a isso. Eu tenho experiência bem limitada também. O meu círculo de contatos profissionais, né, colegas que trabalham por aqui, todos fizeram ou uma parte do treinamento, assim, treinamento aqui, ou realmente tem o treinamento e o boards, ou realmente, né, fizeram um PhD combinado, depois sentaram boards, fizeram boards e são certificados. Até onde eu sei, não conheço gente só como patologista no Brasil vim trabalhar aqui, mas acredito que, né, não seja talvez 0%, mas deve ter algumas posições específicas. Eu também não conheço pessoalmente ninguém. Eu imagino que a maioria dos lugares que vão contratar alguém para ser patologista, a maioria dos lugares que vão contratar um patologista aqui, eles vão buscar a certificação do ACVP ou que essa pessoa seja pelo menos board eligible, ou seja, que tenha passado na primeira fase do ACVP, certo?
para você ter essa certificação, você tem o Standard Route para obter a certificação, que é você fazer residência, treinamento, 36 meses e prestar, né, com um patologista já diplomado do ICVP, sendo seu sponsor, e tem algumas outras rotas para você conseguir isso. Então, eu só estou dizendo tudo isso para falar que eu acho que talvez em alguma das Standard Routes você não precise fazer todo o treinamento aqui nos Estados Unidos para conseguir ter o ACVP, mas que para trabalhar como patologista aqui, na grande, vasta maioria dos casos, você vai precisar desse ACVP. E o jeito de conseguir o mais standard é vir fazer o treinamento aqui, né? Pelo menos parte dele. Isso, perfeito. E talvez não é relacionado diretamente com essa pergunta, mas a questão que me lembrei também, às vezes, né, você vem fazer, tem um objetivo muito específico de, eu quero trabalhar num laboratório, né, diagnóstico privado, etc. Às vezes, você tem que pensar um pouquinho fora da caixa com relação de limitações de visto também, porque eu sei que tem laboratórios que são um pouco resistentes em contratar pessoal com visto, porque tem que ter sponsor por trás e tem custos financeiros, então, às vezes, né, você vai trabalhar ou vai procurar emprego em outras áreas até, né, você conseguir um contato mais, né, um networking mais forte ou uma outra vaga mais, né, que seja melhor para você. Então, só fique ciente disso, que às vezes tem limitações burocráticas com relação aos vistos, ao seu status no país estrangeiro também. Então, acho que a gente cobriu essa parte. Eu acho que a gente comentou um pouco já sobre essa pergunta, acabou de aparecer uma pergunta aqui, se é aconselhado aprofundar os conhecimentos em patologia que você já tem para começar a residência. Bom, eu tinha falado que eu tinha uma colega que tinha 15 anos de experiência, 10, 15 anos de experiência em clínica, e muito limitada em patologia, e ela, de novo, fez os 3 anos de residência e é diplomada agora, então não foi uma limitação para ela. Eu acho que não necessariamente é obrigatório você se aprofundar, né, muito específico, ajuda, mas não é um pré-requisito 100%. Não sei se vocês também têm algum comentário adicional. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que passou um bom bocado aqui, mas foi bem produtiva e legal a discussão. Agradeço a participação, claro, os nossos panelistas aqui. Muito obrigada, pessoal, por ter aceitado o convite, pela flexibilidade dos horários também. Os participantes contribuíram com as discussões e as perguntas, que também colocaram as perguntas durante os registros do Zoom. Não sei se o pessoal, todo mundo viu aqui no chat, eu compartilhei. Por favor, considerem a última lista, que está com o e-mail atualizado do César também. Se vocês tiverem alguma dúvida, interesse específico, qualquer coisa, pode enviar uma mensagem para a gente com relação aos programas de residência.